Você precisa somente de um pensamento para se libertar de todo o seu vício, seja ele cigarro, droga, maconha, pornografia, enfim. É somente um único pensamento que vai mudar totalmente a sua vida. E eu vou te explicar aqui qual é esse pensamento. Mas antes, curte, compartilhe e comente esse vídeo aqui. Eu trabalho numa casa de dependentes químicos, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e tenho um projeto que se chama Desafio 30 Dias para você parar de fumar. É o nome do meu projeto. E a primeira aula que eu ministro é sobre o porquê que a pessoa precisa parar de fumar. E eu conto uma história do Barack Obama. Eu não sei se você conhece, mas lá nos Estados Unidos teve um presidente chamado Barack Obama. E Barack Obama, ele por muito tempo, ele lutou contra o vício do tabagismo, o vício do cigarro. E ele sempre buscava formas, buscava jeito para poder parar de fumar. E nunca conseguia. Ele colocava adesivo, colocava métodos em práticas, então colocava o dia, a hora para poder parar e nunca conseguia romper com aquele vício. Mas um certo dia, ele colocando as filhas dele para dormir, ele olhando para cada uma que estava ali na cama e se despedindo, e chegou a filha dele dizendo: papai, eu te amo. E quando ele viu aquele rosto daquela criança, aquele olhar brilhando e dizendo eu te amo, imediatamente ele parou tudo e disse o seguinte: eu não vou mais fumar, porque eu não quero que minhas filhas me vejam como um fumante. E eu não quero passar isso para as minhas filhas. E imediatamente ele parou de fumar. Naquele exato momento, um único pensamento, um único porquê fez com que ele parasse de fumar. Então você não precisa de métodos, você não precisa de coisas mirabolantes. Você só precisa de um porquê forte. Porque muitas vezes, e inclusive lá na clínica chega muitas pessoas, muitos pacientes que falam assim: eu só quero parar porque a minha vida está uma bosta. E de fato, toda a vida de um viciado é uma merda. Ele come mal, ele se alimenta mal, ele só se alimenta de fast food e o que dão para eles. Muitas vezes não fazem atividade física, vive uma vida estressada e por aí vai. E na verdade, para coroar tudo isso, existem muitas pessoas que são viciadas que estão em um relacionamento tóxico. Não é um relacionamento abusivo, um relacionamento onde ela não se vê digna de ser amada, amado. E por isso busca a droga como refúgio, busca o cigarro para se aliviar, busca a maconha para se relaxar e por aí vai. E muitas pessoas que vêm e procuram a gente falam o seguinte: Mateus, eu quero parar, mas já tentei várias e várias vezes. E quando você vai aprofundando o porquê da pessoa, nunca é um porquê realmente dela, e sempre é um porquê dos outros. E o nosso papel lá é instigar isso, é fazer com que ela entenda que ela precisa, é fazer com que ela perceba os reais motivos pelas quais ela está ali para buscar a mudança, a transformação. Eu chego até a falar que não adianta você vir até a clínica, você tem que querer, e mais ainda, você tem que saber o porquê que você quer. Até Jesus, quando ia curar as pessoas, ele falava: o que você quer? Por que que você quer isso? Ele fazia essas perguntas, justamente para saber o que? A vontade real da pessoa, o desejo real pela mudança. E quando você descobre, você muda imediatamente. Outro caso que você pode conhecer várias, que tem aí a rodo,
mulheres que fumam, mas que descobrem que estão grávidas, que está grávida, melhor dizendo. Imediatamente, essa pessoa para de fumar. Aí você me pergunta, por quê? Porque ela encontrou um porquê forte. Ela não quer que aquela vida que está dentro dela seja prejudicada. Então, imediatamente ela para. Quantas e quantas mães pararam durante a gestação? Por algum motivo ou outro, ela volta. Então, você precisa ter um porquê bem forte para você parar. Viktor Frankl, psiquiatra judeu que ficou 4 anos em um campo de concentração nazista, ele diz o seguinte: quem tem um porquê supera todos os comos. Quem tem um porquê supera todas as adversidades, todas as frustrações, todos os percalços da vida. Se você tem um porquê forte e definido, você supera tudo. E quem disse isso foi uma pessoa que passou 4 anos em um campo de concentração nazista, comendo, se alimentando de 1 litro de sopa por dia, sendo humilhado pelos nazistas, sendo forçado a trabalhar à força em campos, em estradas de ferrovia, né? Em ferrovias. Essa pessoa que fala que se você tiver um porquê bem forte e definido, você pode superar todos os comos da sua vida. E ele teve isso em um dia em que ele estava indo trabalhar. E quando ele estava chegando no local de trabalho, ele imaginou a esposa dele conversando com ele. Ela falava, ele escutava. Ela falava, ele escutava. E ele falava proferia palavras de amor. E imaginava um futuro fora daquele campo, fora dali. E quando ele chegou no campo de concentração, no campo de trabalho ali, ele imediatamente fez um voto com ele mesmo e ele disse o seguinte: independentemente do que acontecer aqui comigo, eu sairei vivo, eu vou sair vivo daqui. E eu quero encontrar com a minha esposa. Isso nos mostra e isso nos revela e ele conta ainda, na verdade, que independentemente da circunstância que você está passando, há um porquê, há uma razão pela qual você pode dar um significado naquele minuto, naquele instante da sua vida. E você pode dar esse significado por meio de filhos, de esposa, do seu trabalho, de uma realização pessoal sua, enfim. Tudo isso para dizer que o primeiro passo não é querer. O primeiro passo é você buscar o porquê que você quer. Tem muita gente que fala assim: parar de beber é fácil, é só querer. Parar de fumar também é fácil, é só ter força de vontade e opinião. Mas se você não tiver um porquê, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Força de vontade você tem até demais. Força de vontade, o querer você tem e muito. Só que lhe falta o porquê de que você quer. Quando você encontra esse porquê, tudo fica fácil. Tudo fica com sentido. Então, pare hoje por um momento e diga, e se pergunta: por que eu quero realmente parar? Talvez é pela saúde, talvez é pelos meus filhos. Por que realmente? Mas tem que ser de dentro. Tem que ser de dentro mesmo. Talvez é por conta da sua aparência. Você fumando, você está mais velha, você fica mais velha, e aí você não quer ficar velha. Talvez é porque você não quer... Talvez seja porque você não consegue dar 2 passos e fica morrendo. Eu não sei qual é o seu porquê, mas descubra. E quando você descobrir, tudo vai ficar, não digo fácil,
mas tudo vai ficar com sentido e fica muito melhor a sua jornada, certo? Faça isso, escreva quais são os seus porquês e você vai ver o progresso imediatamente, ou melhor dizendo, você para com o seu vício hoje. Se fez sentido para você, curte esse vídeo, compartilhe, comente e se inscreva aqui no meu canal. Fechou? Forte abraço, Shalom.